Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos falar sobre comunicação. E como que a forma que nós nos comunicamos com nossos filhos vai tornando e vai criando a voz interna dele até a fase adulta. Quando a criança nasce, ela ainda está formando toda a sua autoimagem e também como ela vai se relacionar com o externo. Então, a forma com que nós nos comunicamos com a criança, a forma com que nós vamos orientar ela quando ela tiver com algum mau comportamento, por exemplo, vai ser a construção diária, em diversas situações, da autoestima daquela criança. Então, quando a gente fala, você quer apanhar? Você quer ficar de castigo? O comportamento tem como base uma necessidade. Então, ela pode estar querendo atenção, ela pode estar com fome, ela pode estar com sono. E quando a gente tenta tapar esse comportamento, e com uma frase que seria, entre aspas, violenta, a gente está demonstrando de diversas formas como aquela criança vai aceitar que outras pessoas se comuniquem com ela. Como que ela vai dar limites para outras pessoas. Então, a forma com que o adulto se direciona naquela criança vai ser mais tarde, quando ela virar adulta, como que ela vai se comunicar com as outras pessoas. Ela vai ter uma comunicação violenta? Ela vai se comunicar na base da ameaça? Ela vai se comunicar de uma forma agressiva? Ou ela vai saber se comunicar e dar ao outro o limite? Conseguir conversar com o outro. Então, toda essa autoimagem, toda a sua autoestima vai sendo construída com a forma de diálogo que a gente vai construindo quando a gente tem que disciplinar nossos filhos em coisas mínimas, como guardar o brinquedo. Se você não guardar o brinquedo, você vai ficar de castigo. Eu já falei 1000 vezes que esse brinquedo não é para estar aqui. Ou então você cantar uma música e direcionando aquela criança a guardar o brinquedo. E discretamente você ensinando a importância de cada coisa estar no seu lugar. Então a forma que a gente comunica o que a gente quer é o X da questão em como aquela voz interior vai sendo construída com aquela criança. Os nossos filhos são seres que ainda precisam da gente para necessidades serem supridas. Ou seja, atenção, acolhimento, amor, carinho. E, de certa forma, nós adultos, como pais, ainda temos aquele controle sobre a criança. O que isso é bom, por um certo lado, mas por um outro lado é extremamente perigoso. Porque quando a gente tem o controle da criança e nós estamos frustrados em outras situações da nossa vida, a gente tende a ter uma comunicação com aquela criança que seria uma comunicação violenta. Por quê? A gente passa o dia trabalhando, a gente passa o dia com o marido ou com a mulher se estressando, a gente pode ter estresse com os amigos. E quando a gente chega para ter uma comunicação, para conseguir lidar com aquela criança no dia a dia, o nosso estresse está a 1000. Então, a paciência que a gente tem, a presença que a gente tem para olhar as situações em que nossos filhos estão em conflito, ou que seja algo difícil da gente lidar, ou ele não quer tomar banho, ou ele não quer catar os brinquedos, a gente não está em si. E aí a gente tende a exercer a tirania. A gente tende a, já que na minha vida, mas isso tudo de forma inconsciente, já que na minha vida eu não consigo ter controle, eu tenho uma criança ali na frente que certo controle eu consigo ter. Então a gente coloca nessa criança toda a nossa frustração de que a gente não consegue ter o controle da nossa vida. Então a forma que eu vou orientar o meu filho, que eu vou mandar ele catar o brinquedo, às vezes é um mandar que eu queria mandar no meu chefe. Ou às vezes é um agora que eu queria dar um limite para o meu amigo. E aí a gente tende a trazer situações da nossa vida e jogar aquilo nos nossos filhos. É algo que a gente não faz de forma consciente, mas é algo que acontece. Então, a necessidade de nós estarmos presentes na hora de disciplinarmos nossos filhos é de extrema importância. Porque quando acontece alguma coisa ali que a gente tenha que guiar eles por outro caminho, nós precisamos pensar o que eu quero ensinar para o meu filho nesse momento. O que eu quero que ele crie de habilidades de vida para que ele lá no futuro consiga, nessa situação, passar por aquilo ali de forma mais fluida. É gritando, é mandando que ele vai conseguir desempenhar essa função lá quando adulto? O que ele está aprendendo quando a gente só ordena? Quando a gente olha de uma forma superior e quer controlar ele? Porque a forma com que nós vamos guiar, a comunicação com que a gente vai guiar essa criança, como eu já falei, vai ser a voz interior dela. Vai ser aquela voz que vai guiar ela o resto da vida. Então a gente prestar atenção aonde na nossa vida nós estamos tendo situações de frustração, aonde na nossa vida nós não estamos conseguindo ter o controle, que isso está jorrando nos nossos filhos. Que isso está jorrando na forma com que eu consigo ter uma consciência do que eu quero passar de habilidade de vida para aquela criança.
Mas nós adultos também temos uma voz interna. Nós adultos também temos uma repetição de padrão. A gente já vem meio que programado ali a forma com que nós vamos falar e nos comunicar. Mas da onde vem? Qual é a nossa base de entendimento do que é criar filhos? Nossos pais, nossa história. Então, a forma com que nós estamos falando com aquela criança agora, a forma com que nós conseguimos nos comunicar de forma violenta ou não, vem principalmente da nossa história. Vem principalmente da nossa voz interior. Porque a criança que está ali que nós estamos falando, um dia já fomos nós, que hoje em dia somos adultos. Então, a nossa voz interna foi construída em como nossos pais se comunicaram com a gente. Como foi a nossa comunicação com eles? Eu tinha voz, eles eram agressivos na forma de falar, eu fui punido, eu fui botado muito de castigo, ou como que isso desenrolou? Então, a gente conseguir analisar como nós falamos com nossos filhos hoje, uma ótima forma é a gente parar e analisar como que falaram comigo quando eu era criança. E aí a gente vai ver que nós repetimos muitos padrões dos nossos pais. Muitas das vezes você fala assim, caramba, eu tô sendo igualzinha a meu pai e a minha mãe. Isso pode ser algo positivo, porque nossos pais não são 100% perfeitos nem imperfeitos, eles têm defeitos e qualidades, mas foi a forma que foi sendo construída a nossa personalidade. Foi a forma que foi sendo construída a forma de nos comunicarmos. Então, essas crianças de hoje em dia fazem de nós adultos espelhos, assim como nós, adultos hoje em dia, fizemos dos nossos pais nossos espelhos. Então, toda essa comunicação vem vindo dos nossos pais, em como eles criaram a gente. E aí, hoje em dia, a gente refletir como a gente consegue alterar isso. Quais foram os pontos da minha infância que eu falei, caramba, isso aqui não seria algo que eu queria reproduzir no meu filho. Então, um bom ponto para a gente se conhecer, para a gente reconhecer quais são os nossos possíveis pontos de falhas na comunicação, olhando a nossa história. A gente parando para analisar depois, grito, briguei com meu filho, gritei. Acontece. Mas depois que aquela situação passar, a gente precisa refletir sobre aquilo. A gente precisa parar e colocar um pouco a mão na consciência de aquela situação ali. O que aconteceu? O que ele queria? Como eu agi? Numa próxima situação, como eu posso agir um pouquinho diferente? Ou como eu posso ver o que eu quero passar para o meu filho de ensinamento que na próxima situação eu consigo conversar com ele. Nós não somos seres perfeitos e nós não vamos conseguir mudar a forma da gente disciplinar no estalar de dedos. É um processo. E esse processo precisa começar pelo adulto. E principalmente da gente perceber e a gente parar para refletir. Quando eu fui criança, como eu fui tratado. Isso dá uma base gigante para a gente conseguir entender como que nós funcionamos. Como que nós conseguimos nos comunicarmos com nossos filhos. E aí a gente entender e ver como aquilo ali está acontecendo. Uma ótima oportunidade é vocês brincarem ou de teatrinho de sombra ou de boneca com as crianças. Elas vão reproduzir ali exatamente o que elas estão vendo durante todo o meio social dela. Seja ou em casa ou seja na escola. Porque quando você brinca e você finge ser outra pessoa, aquela criança vai te responder. Ela vai te responder de uma forma acolhedora ou ela vai te responder te ameaçando? Isso é um ótimo exercício para você conseguir entender como tem sido essa comunicação e a sensação de acolhimento que essa criança está tendo dentro de casa e na escola também. Um ótimo jeito de você saber se a forma que você está se comunicando com seu filho é uma forma respeitosa ou não eu falaria assim com um adulto? A forma com que eu estou me comunicando com ele é a forma com que eu iria abordar para me comunicar e para conversar com um adulto? Porque a gente tende a olhar para a criança e ter um olhar de ele é pequeno, não vai lembrar de nada, ou é criança, é assim mesmo. Mas na verdade, a criança está sendo construída. E aí quando a gente fala com um adulto, que é uma pessoa que a gente tem um respeito, a gente acha que a gente tem que falar de uma forma muito educada. E com a criança a gente já faz o oposto. Então é muito importante a gente poder parar e refletir e analisar em como é essa comunicação. A forma com que eu me relaciono com o adulto tem coerência com que eu me relaciono com a criança? É óbvio que a ludicidade, que a forma que eu vou fazer e que eu vou guiar a criança é diferente do que eu falo com um adulto. Mas o que eu falo, como eu abordo com um adulto e com a criança, os dois são de forma igualitária? Realmente eu estou respeitando aquela criança? E um outro ponto muito importante também é a coerência. Para de gritar enquanto você está gritando. A criança ela vai reproduzir o que ela está vendo. Ela vai fazer muito mais o que você faz do que o que você fala. Então, conforme a gente vai disciplinando, a gente vai se comunicando, a gente vai guiando aquela criança,
é prestar atenção se o que nós estamos falando para ela fazer, nós estamos fazendo também. Então precisa existir essa coerência entre a forma que você se comunica com ela e o que você espera que ela se comunique com você também. Porque a forma que se comunica com a criança, automaticamente vai ser a resposta que ela vai te dar. Então isso vai ajudar em várias situações no dia a dia, em ela cooperar, e ela entender quando você conversar, e ela ir construindo esse diálogo. Em como ela vai construir esse repertório de diálogo com o outro e com você. Então, o espelho é você. É a forma com que você se comunica com as outras pessoas e que você se comunica com essa criança. Então, fazer esse teste de como eu estou me comunicando é extremamente importante para a gente entender o como que essa criança está sendo disciplinada e como essa autoestima está sendo desenvolvida ali naquela criança. E você, já tinha parado para refletir como é a comunicação com o seu filho em casa? Como que é a comunicação que a escola utiliza para disciplinar ele? Já que a gente vem falando tanto sobre autoestima, como que a comunicação que nós usamos hoje em dia está construindo a autoestima dessa criança que tem dentro de casa? O quanto que é importante a construção de um diálogo não violento. Se esse vídeo te gerou alguma reflexão, alguma ideia ou dúvida, deixa aqui embaixo. Aproveita, se inscreve aqui embaixo e me segue no Instagram. Tchau, tchau, obrigada!